deputado federal Glauber Braga deu uma entrevista exclusiva ao Meteoro Brasil sobre a tentativa de caçá-lo. Ele falou em detalhes sobre o caso do Movimento Brasil Livre, o MBL. Vamos entender tudo isso aqui com o Pedro Zambarda no Meteoro? Bora lá! Pedro, vamos lá. Repercutir um pouquinho a entrevista do Glauber sobre o MBL, que aparentemente estão tristinhos. Já até colocar a musiquinha mais tristinha. Não fiquem tristes não, garotos. Vai ter mais coisa aí desses negócios todos. O Glauber falou essencialmente nessa entrevista, né, Sofia, com a devida vênia e sem fazer nenhuma acusação leviana, que o caso do MBL é tão grave que merece investigação da polícia, merece investigação do Ministério Público. E até pra gente fazer um serviço completo, a gente vai fazer como se fosse um shorts da própria entrevista. A entrevista tem 40 minutos, mas a gente vai mostrar alguns dos principais pontos, porque o Glauber fala tanto do que pode implicar o MBL, quanto que inspira ele nessa luta. E depois a gente vai até emendar uma informação que depois a gente vai destrinchar no outro corte, que é sobre a atuação da Polícia Federal e do Flávio Dino contra as emendas, né? Mas eu comecei a entrevista falando já na lata do Glauber, tipo, e aí? Da polícia, o caso do MBL, ou é só um pequeno desvio de caráter, tipo ter uns assessores aí ligados com supremacia branca? Se der para mostrar na tela, Sofia, vou mostrar os 5 minutos iniciais, que ele fala sobre isso. Vamos ver junto. Vocês vão ver eu duplicado na tela, tá, gente? Desculpa. Pessoal do Meteoro Brasil, aqui é Pedro Zambarda, e documentos, prints e outras informações de um ex-integrante do Movimento Brasil Livre, William Tavares, que nós entrevistamos aqui, deu entrevista também para outros veículos de imprensa. O Glauber, que está enfrentando uma verdadeira perseguição do Arthur Lira e que está se aproximando aí do final do ano, ainda com o processo na Comissão de Ética contra ele aberto e com a possível votação no plenário. Sem mais delongas, eu quero chamar o deputado aqui e perguntar, deputado, com as informações que circularam a respeito do Movimento Brasil Livre, dá para a gente ter alguma perspectiva que a sua situação vai se reverter? Boa tarde, Glauber, como é que você está? Boa tarde, Pedro, bom estar aqui contigo, um abraço a todo mundo que está acompanhando essa transmissão. Eu acho que esse é um dos componentes da reversão do processo, mas ele não é o único, mas ele é muito importante. Mas mais importante do que denunciar o MBL para reverter o processo é denunciar porque eles têm, de fato, conexões com grupos de supremacistas brancos nazistas e estão tentando, nesse momento, registrar e fundar um partido político oficialmente. Registrar um partido político com esse tipo de conexões é um desastre. Então, essas denúncias são fundamentais para que a gente possa chegar junto ao TSE e dizer: TSE, por favor, não registrem um partido político que tem conexões, leniência, aproximações. Deu um problema no áudio nessa hora e eu vou tirar aqui. Pago o YouTube Premium, infelizmente. Vou tirar aqui, embora esse ad vá direto para o Meteoro, mas vamos lá. Volta. Agora, sobre o processo em si, no Conselho, hoje, dia 20, né, Pedro? Eu encaminhei uma mensagem à secretária do Conselho, porque hoje é o último dia do prazo para que o relator apresente o seu voto, e a resposta que eu obtive é que o voto dele já foi apresentado, o voto dele já foi para o sistema, só que o voto só será revelado em fevereiro. Nossa. Depois do recesso parlamentar, quando ele fará a leitura desse voto no próprio Conselho. Aí eu me pergunto, né, por que isso? Né? Para quê? Né? É para saber se eu vou me comportar bem no período do recesso parlamentar. Esse voto já poderia ter sido apresentado. Né? Ah, não, mas ele vai apresentar pessoalmente numa sessão do Conselho que foi desmarcada pelo Lira a possibilidade de qualquer reunião de comissão essa semana. Já começa o erro daí, porque o Lira desmarcou as reuniões de comissão e do próprio Conselho por conta do esquema relacionado às emendas parlamentares
que é uma reedição do orçamento secreto, né? Mas respondendo a tua pergunta para não fugir dela, dos resultados, uma das consequências desse Conselho de Ética, na minha avaliação, é a responsabilização dessas figuras do MBL, e eles não vão conseguir formalizar esse partido político. Um partido político que eles estão criando, né, Glauber? Depois eu entrevistei o William por uma segunda vez. Eles que pregam ideologias da extrema-direita, da ideologia realmente de assessores ligados a neonazis, segundo a documentação que o William me encaminhou, até a extrema-direita neoliberal, né? Eles empregam o Estado mínimo. Nomes do MBL que utilizaram esse dinheiro das emendas, do erário público, né? E agora estão querendo criar um partido novo para novamente pegar dinheiro público, né, Glauber? Com denúncias de fraudes. Você acha que o Ministério Público, a polícia, vai acabar investigando isso? Acredito que sim, porque a partir do momento em que essa denúncia, com todos os seus elementos, estiver formalizada no Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente eles solicitam o apoio do Ministério Público para as investigações e da própria Polícia Civil ou Federal, né? Então, acho que investigações são necessárias a partir desses elementos. Eu, inclusive, disse isso ao relator. Falei, relator, eu espero que, ao final desse processo, 2 encaminhamentos sejam dados. O senhor arquive a representação que foi apresentada pelo Partido Novo contra mim e também mande uma representação ao Ministério Público Federal para que as relações do MBL sejam devidamente investigadas. Então, acredito que sim, respondendo objetivamente a sua pergunta. Nós estamos também juntando todos os elementos, todos mesmo, para pessoalmente apresentarmos tudo aquilo que a gente tiver nas nossas mãos ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral da República. Então é o seguinte, Sofia, e eu sei até informações seguras de fontes que eu tenho do PSOL e de pessoas que estão envolvidas nesse caso, que é o caminho que o Glauber falou. Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público e PGR. Então, isso não vai ficar... Não é a matériazinha do Intercept, não é a entrevista do Meteoro Brasil. Eu acho que a coisa bateu ali muito mais forte e que casa muito com aquela fala no dia do Monarch Day do Flow Podcast, que o Kim Kataguiri me solta, que ele acha que é um erro a proibição da existência de um partido nazista na Alemanha. Pode até não ter sido intencional exatamente o que ele falou, mas assim, por outras vias, os assessores dele meio que queriam esse movimento legitimado dentro do MBL. Basicamente era isso que estava rolando e assim, as autoridades precisam investigar isso aí. Além de todas as irregularidades que envolvem o registro do partido deles. Então, sim, acho que o negócio vai para uma seara de investigação, eventualmente punição e pessoas envolvidas. Volto para o ponto inicial de todos os cortes que eu estou fazendo sobre isso. Eu não estou fazendo uma acusação formal, eu estou levantando informações. Quem vai fazer a acusação formal é a PGR, o Ministério Público ou a polícia. Então, vocês que se virem aí o que vocês estão fazendo. Porque isso aí vai escalar, pelo visto. E tá demorando até, né? Tá demorando para acontecer, né? Porque com todo esse histórico que o MBL tem, mais cedo ou mais tarde alguma coisa precisa acontecer. Sim. E aí o que acontece? Nesse andar das coisas, a gente está tendo, que a gente vai abordar depois melhor no corte sobre a questão do próprio Arthur Lira, mas o bloqueio das emendas que o Flávio Dino fez, tem essa nota aqui desse site bolsonarista que é o antagonista. Sim, eu estou chamando o antagonista hoje em dia de bolsonarista, tá? Não tem mais nenhum vestígio de investigação por lá. Mas o bloqueio das emendas e a briga entre Lira e Glauber Braga, por quê? A decisão do Flávio Dino é baseada também na denúncia que o PSOL fez, acatando pedido acatado pelo Flávio Dino. Então é mais um exemplo. O MBL
está envolvido nessa grande guerra que existe entre o Glauber Braga e o Arthur Lira. E não é à toa, né, Sofia? O partido dos caras é a União Brasil. A gente vai falar muito do União Brasil aqui nos cortes, né? Que é um partido da base do Lula. Já estamos falando, né? A gente já falou com a Dai sobre a Operação Overclean e o Rei do Lixo, né? Que o principal partido envolvido é a União Brasil. Exatamente. E o Glauber sabe dessa questão toda que ele enfrenta, Sofia, tanto que ele me falou, aliás, ele falou nessa entrevista, não sei se você chegou a ver ela inteira, e eu separei o trecho aqui, eu vou mostrar para vocês, mas ele falou que assistiu o Meteoro, tá? Ele assiste a gente. E aí ele menciona uma coisa que foi falada aqui. Eu vou pegar a minutagem exata, é no minuto 32, mas eu queria colocar isso e depois queria te perguntar, Sofia, o que você está achando disso tudo. Mas eu vou voltar aqui minha tela para a entrevista. E aí eu fiz uma pergunta para ele e ele fala da gente. Vamos lá. 4 com 5 ofensivas, Glauber, é um negócio até sufocante de acompanhar. Como é que é isso um pouco na Câmara? É método, né? Eles fazem. Eu estava falando do PL, do estupro, todas as medidas que existiram contra o casamento homoafetivo, que teve que a Érica Hilton, a Érica Cocai e todo mundo lá reverter. Tipo, várias ações coordenadas, e ele fala, não é uma coincidência, é método desse pessoal que está conseguindo chegar em presidência de comissão. E aí ele diz o seguinte: fazer isso também exatamente para nos deixar na defensiva. Então, tem que responder ao processo no Conselho de Ética, mas tem que responder ao mesmo tempo para o orçamento secreto das emendas, aí tem que responder ao mesmo tempo para o projeto que vai ser votado na CCJ, para o projeto que vai ser votado no plenário. Então, quando vem um conjunto de ataques ao mesmo tempo e um apassivamento, porque existe uma lógica, e isso eu acho que a gente tem que chamar a atenção também, de que todos os problemas vão ser resolvidos na institucionalidade, sem um processo de organização e de mobilização mais amplo na base. Quando as pessoas introjetam esses sentimentos, o que acaba acontecendo é que ela sempre acha que a solução vai estar na esquina seguinte, que é o seguinte: não, nós perdemos na comissão, mas no plenário a gente ganha. Não, nós perdemos no plenário, mas no Senado a gente ganha. Não, nós perdemos no Senado, mas vai ter veto. Não teve veto, mas vai ter no Supremo. E onde é que está a mobilização social? É por isso que, assim, é um microcosmozinho, mas eu gostaria de apresentar como comparação. Nesse processo nosso no Conselho de Ética, qual foi a nossa priorização? Foi a mobilização social. Sim. Foi o diálogo com as pessoas dos estados. Todas as atividades no Conselho de Ética teve presença de movimento lá dentro. Por quê? Porque, não, mas não vai dar nada. Vamos ficar esperando o Conselho. Aí dá no Conselho. Não vai dar nada. Vamos esperar na CCJ. Não vai dar nada. Vamos esperar no plenário. Opa! Aí o trem passou. Eu acho que a gente tem que ampliar a nossa aposta num processo de mobilização social que não fique limitado ao espaço institucional. Eu fiquei muito feliz um dia desse, eu estava te vendo aqui, que eu acompanho vocês, né? Estava te vendo, e você lembrou de Brizola, né? Inclusive fez a comparação com Brizola. Eu te agradeço muito, né? Eu sou filho de uma família de brizolistas, mas uma das coisas que Brizola nos ensinava era exatamente um processo de mobilização a quente. Não quer dizer que ele não se articulava pela institucionalidade também, mas ele não ficava refém exclusivamente do processo institucional sem se mobilizar por fora dele. Ele se mobilizava por fora, ele organizava a luta por fora. Isso é fundamental. É fundamental. Fiz essa comparação mesmo. Que bom que o senhor assistiu. A gente faz aqui, a gente fala, pô, será que eles vêm mesmo? Assim, é um negócio que é... Eu vejo. É bem... Que bom, que bacana. É isso, Sofia. Queria saber o que você está achando dessa mobilização toda. Mesmo se a gente fracassar, a gente está tentando, né? Não, é necessário, né? A gente tá vendo. Eu vejo que existe muito essa questão de dizerem, não, porque tá dando palco, não sei o quê. Gente, eles já têm muito espaço, muito espaço. A questão é que deixar
Eles já estão no palco deles. Se a gente deixar eles dançarem sozinhos, eles fazem o que querem. Eles fazem o que querem. O que eles não contam é que alguém vai tentar subir no palco junto com eles com... Eu ia falar com a cadeira na mão, mas é melhor não usar esse exemplo. Personagem de esquerda do ano, da Atena, né? No Marçal. Mas Então, é meio isso, e até do nosso papel mesmo, né, Sofia? Eu não quero sair candidato, não quero me filiar a partido nenhum, não tenho pretensão política nenhuma. Mas, pô, você fica vendo um monte de jornalista também relativizando o MBL, uma parada esquisitíssima. E, tipo, depois os caras estão fazendo, sabe, articulação com o neonazi. Enquanto, sei lá, esquerda radical, o pessoal tá também doido pra criminalizar. Eu acho bizarro isso, sabe? Eu acho bizarro como é que as pessoas não se tocam que o problema do atual cenário político é a extrema-direita e todas as suas variações. Todas as suas variações. Todas as suas variações. Isso inclui MBL, isso inclui Brasil Paralelo, isso inclui o Centrão, porque sim, tem muita gente no Centrão que é de extrema-direita, a gente chama de Centrão, eu acho que a gente inclusive deveria abolir. Eu chamo de Centrão porque as pessoas entendem o que eu estou falando. Eu quero chamar de confusão. O que vocês acham? Faz mais sentido que Centrão. E isso inclui também bolsonarismo, óbvio, isso inclui o Pablo Marçal, sabe? Então, são muitos sabores diferentes, a tal ponto de que quando a gente encontra alguém que é de direita, que não é extremo, a gente fica até assustado e quase que começa a puxar os caras para como se fosse aliado da esquerda, né? Né? Chega nesse A ponto. própria Tabata Amaral destruiu nossos direitos, mas, enfim, ela perto do Pablo Marçal. Exato. É isso. Mas é isso. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Aqui é o pós-react do React, o famoso reaproveitamento de entrevista, e para vocês entenderem que o negócio pode ficar muito sério. Vamos ver se o Glauber vai fazer alguma coisa aí. A gente já tá vendo o querido Guilherme Boulos indo para cima da Brasil Paralelo. Vamos ver a MBL aí nessa roda também. É isso. É lá. Não saiam daí, chat. Daqui a pouco nós voltamos.